Olá, eu sou Patrícia Matos, vou falar com vocês hoje sobre dendrocronologia e a sustentabilidade das florestas. Eu sou agrônoma formada na Universidade Rural do Rio de Janeiro e entrei na Embrapa em 87, pela Embrapa Pantanal, em Corumbá. Vim para cá, para Curitiba, em 94, que foi quando eu comecei a estudar os anéis de crescimento em árvores tropicais. Então, nós vamos começar explicando o que é a dendrocronologia. Muitas pessoas não sabem. Então, explicando pela formação da palavra, dendro, árvore, crono, tempo, e logio, estudo. Então, o estudo da formação do crescimento das árvores que é feito a partir dos anéis de crescimento. Os relatos com anéis de crescimento não são nada recentes. A gente tem relatos desde a época antiga, cerca de 300 anos antes de Cristo, por Teofrastos, que era um botânico muito importante da era antiga, em que ele já descrevia a presença de camadas de crescimento nas árvores. Outras pessoas ilustres, como Leonardo da Vinci, em 1500, também relataram a presença dessas camadas de crescimento em árvores. Mas o estudo da dendrocronologia, como nós conhecemos hoje em dia, começou mesmo no início do século XX, a partir de um trabalho de um astrônomo chamado Andrew Douglas, que foi para o Arizona acompanhar a construção de um observatório e, ao longo dessa construção, as madeiras que chegaram, ele foi percebendo, observando a sequência de séries comuns entre as árvores, nas camadas de crescimento. Isso gerou muita curiosidade e ele desenvolveu um trabalho mostrando que realmente existia uma sincronização entre as árvores, entre as camadas de crescimento das diferentes árvores. A partir daí, o Andrew Douglas propôs a datação cruzada, a técnica de datação cruzada entre as séries, e tudo começou na dendrocronologia, como nós reconhecemos hoje em dia. Ele é, por conta disso, chamado o pai da dendrocronologia, né? E muitos estudos foram sendo desenvolvidos a partir daí, principalmente nas regiões com a sazonalidade de clima marcada por frio, né? Por estações de frio, principalmente nas regiões com presença de neve, em que as camadas eram muito evidentes e possibilitava a reconstrução das séries de crescimento dessas árvores em estudo. Essas séries sempre foram, elas foram ao longo do tempo sendo utilizadas para diferentes fins. Então, um muito conhecido é a dendroclimatologia, que é o uso dessas séries na correlação com o clima, identificando, reconhecendo como foi o clima passado pelo estudo e pela sincronização dessas séries. Tem também aquelas pessoas que se interessam pelos estudos de ecologia, né? A aplicação das séries de crescimento para explicar como as árvores cresceram no passado e sua interação com o ambiente. Então, as frentes de trabalho com as séries de crescimento são inúmeras e vêm sendo aplicados, inclusive, na área que é o nosso foco, que é o manejo de florestas, seja para conservação, seja para manejo econômico. Só que ao longo do tempo, pela maior dificuldade em se reconhecer as camadas de crescimento em espécies tropicais, houve um equívoco que foi internalizado por muitos pesquisadores de que espécies tropicais não marcam anéis. Não tem como saber se são anuais, ou é impossível ver os anéis em plantas tropicais. E esse conceito equivocado atrasou em muito os trabalhos com dendrocronologia em espécies tropicais, porque mesmo quando a pessoa fazia bem feito, tinha sempre a crítica de alguém que, mesmo sem entender o que estava sendo feito, já sabia que, por princípio, aquilo não podia dar certo e não tinha como defender
em cima de um conceito pré-estabelecido. Mas isso foi mudando, né? Felizmente isso foi mudando. Muitos trabalhos foram mostrando que apesar de complexo, apesar de muito mais difícil a visualização das camadas, a gente consegue fazer alguma coisa bem feita com dendrocronologia em tropicais. Agora, muitos cuidados têm que ser tomados para que as amostras permitam que se trabalhe com dendrocronologia em tropicais. Então, não basta simplesmente pegar um disco e achar que vai conseguir marcar os anéis e descobrir como que aquela planta cresceu. Então, alguns cuidados básicos. Primeiro, tem que saber o que se quer estudar. Se você quer estudar a influência de deficiência hídrica em uma planta, você não vai pegar amostras de uma região que não tem sazonalidade de oferta de água, né? Então, você tem que buscar aonde aquilo que está se buscando estudar é limitante para a planta. Daí que vai marcar o crescimento daquela planta, vai ser acompanhado pelo que for o fator mais limitante ao seu crescimento. Então, esse é um dos pontos. Tem que escolher bem escolhido o local. Não adianta pegar um local qualquer e achar que o resultado vai ser aquele que você sonhou ou imaginou. O outro ponto é tirar uma amostra bem tirada. Então, muitas vezes, os discos ou as amostras coletadas são de árvores muito suprimidas. Se você quer entender como que a planta cresce numa população independente dela estar em condição de competição ou não, tudo bem. Aí você vai pegar uma amostra generalizada nas diferentes condições de crescimento naquela população da espécie nativa. Mas se você quer saber qual é o potencial melhor da espécie, você não vai pegar uma árvore suprimida, você vai pegar uma árvore que cresça bem, né? Então, já começa a ter um segundo critério. O terceiro critério é que essa amostra tem que ser muito bem preparada, muito bem polida, lixada, polida, porque se não for bem polida, a visualização das camadas também fica difícil. Então, você tem que ter um equipamento, um microscópio, estereoscópico, né, uma lupa, tem que ter a madeira bem preparada. Aí vem o quarto critério de verificação, que é a conferência do que foi marcado. Então, normalmente, a gente espera que pelo menos 2 pessoas confiram aquilo que foi marcado, para ter a segurança no que vai ter de resposta na amostra. E, por fim, tem a técnica da datação cruzada, que nós aplicamos a sincronização das séries, tanto entre séries medidas da mesma árvore. Primeiro faz a datação, confere, verifica se tem que voltar na amostra para conferir se um anel é falso, se não é falso, se tem uma camada a mais, porque a gente percebe pela sincronização das séries que tem um anel a mais, um a menos. Quando está tudo certinho, faz também a datação entre árvores. A partir daí é que a gente tem uma série de crescimentos para trabalhar com a aplicação que quiser, seja com clima, seja com ecologia, ou seja com as séries de crescimento para manejo. Então, toda essa conversa para a gente chegar no nosso material de base, que é a série de crescimento confiável para se trabalhar, para se aplicar. Então, é um pouco mais difícil que espécies de clima temperado, mas os resultados são muito positivos e com muita expectativa de aplicação, considerando a lacuna que nós temos enorme de informações de crescimento de espécies tropicais. Então, passa a ser muito rico porque você passa a conhecer não apenas trechos curtos da vida da árvore, mas você conhece a vida da árvore inteira, porque você tem os anéis desde a fase jovem até árvores grandes, que você tenha o limite
de diâmetro de crescimento daquela árvore, e você consegue então modelar todo o que é esperado no ciclo de crescimento daquela espécie. Isso é uma resposta riquíssima, porque você tem o potencial de, a partir daí, entender qual que é a fase de crescimento ótimo da espécie, direcionado para manejo, seja manejo econômico, seja para conservação, em que você tem que favorecer o crescimento de uma ou outra espécie. Então, a partir desse conhecimento de base, eu começo a contar para vocês alguns exemplos do que nós já fizemos nos diferentes biomas brasileiros. Tá? Então, nós começamos trabalhando, que foi o meu primeiro trabalho com colaboradores lá da Embrapa Pantanal, foi com algumas espécies que têm um crescimento, que são de ocorrência natural lá da fazenda da Embrapa na Inhumirim. Então, no primeiro momento, 3 espécies em que ocorrem no mesmo lugar. Lá a sazonalidade de restrição é de água, então a gente tem uma estação seca muito bem definida. E o que era esperado? Que as 3 espécies tivessem uma resposta com a estação de chuvas. Então, choveu mais, era esperado que crescesse mais. Então, associando essa informação de crescimento dessas 3 espécies com o potencial de ocorrência das 3 espécies, nós identificamos que a espécie com o potencial de ocorrência menos indicado naquela região respondia muito melhor às restrições de disponibilidade hídrica, ou seja, validando aquilo que eu falei antes, você tem que escolher a espécie e o local de acordo com o que é o limitante de crescimento para aquela espécie. Nem sempre a gente conhece, por isso que nós fizemos esse trabalho. Na ocasião, a gente não tinha essa informação de base, isso veio depois interpretando os resultados de crescimento daquele trabalho que foi o nosso original. Então, esse foi um exemplo de aplicação de estudo com clima numa região com 3 espécies. Outro estudo interessante nós fizemos com uma espécie aqui da Mata Atlântica, da Umbrófila mista, aqui da floresta com araucária, que foi um estudo com podocarpos. O que nós fizemos com esse trabalho foi usar as informações das séries de crescimento e usar as informações de índices de competição aplicados não só na série de crescimento da nossa árvore foco, mas também da competidora mais próxima. E nós conseguimos mostrar a evolução no tempo e a influência da competição no crescimento dessas árvores ao longo do tempo. Então, é um potencial, uma aplicação diferente do que normalmente a gente vê nos estudos de dendrocronologia aqui com espécies brasileiras. Foi um resultado muito rico, mostrando esse conceito de competição e o conceito de crescimento explicados no tempo recuperado pelos anéis de crescimento. Então, esse foi um dos exemplos. O próximo exemplo, eu vou falar da caatinga. Então, a gente já passou em um monte de regiões, né? Então, na caatinga, o nosso estudo de uma das espécies de interesse foi com uma mesma espécie em 3 regiões diferentes. E o estudo avançou, a gente esperava, evidentemente, caatinga, região seca, a gente esperava que a restrição fosse com a água e choveu, cresceu. Não foi bem assim. Então, a mesma espécie se mostrou diferente em relação à resposta, dependendo do ambiente que estava. Então, o mais interessante é que é uma espécie que emite folhas novas, segundo a literatura, isso não é trabalho nosso, mas é de uma pesquisadora de um grupo, né, de pesquisa da Universidade Rural de Pernambuco, em que ela mostrou que são espécies que começam folhas novas por fotoperíodo e não pelo início das chuvas. E aí
correlacionou legal com o nosso trabalho com as séries de crescimento, porque nós conseguimos mostrar que num ambiente em que as chuvas começam mais tardia, que era no Ceará, a planta usava a água não apenas da chuva daquele ano, mas a correlação do crescimento era muito alta, somando a água do ano anterior com o ano atual. Ou seja, a planta tinha dependência direta do que ela tinha conseguido acumular nas suas células para usar no crescimento do ano seguinte. Então, já foi uma outra abordagem de aplicação e de entendimento do crescimento das espécies, gerando informações importantes para se trabalhar com o manejo dessas espécies para frente, né, para futuro. E aí a gente continua caminhando, né? A próxima parada nossa de exemplo é de árvores do Cerrado. Então, nessa região do Cerrado que nós coletamos as amostras, também com sazonalidade climática bem definida, com deficiência hídrica, mas uma condição de um cerrado mais aberto, em que as plantas não tinham comportamento frequência de muitas árvores em volta, né? Aquele cerrado em que as plantas não sofrem com a competição de vizinhos como num ambiente de floresta mais fechada. Nessa área de cerrado, nós trabalhamos com 9 espécies, mas 4 delas tiveram uma resposta muito curiosa. Nós tentamos ajustar o modelo de crescimento, como nas outras, todas as outras espécies que a gente trabalhou, e o ajuste não ficava bom. A gente não conseguia trabalhar a modelagem para que os critérios de ajuste ficassem satisfatórios. E aí surgiu a ideia de separar entre árvores com crescimento maior e crescimento menor. Deu na lata. O que mostra isso? Que apesar de ter uma aparência de que a população era a mesma, tem indicativos de que são plantas da mesma espécie com comportamento de crescimento muito distinto, mostrando a diversidade, inclusive para se for trabalhar ou melhoramento genético dessas espécies ou seleção de indivíduos para plantios futuros, para manejo futuro, a diversidade do que se tem é muito grande. Então, se não escolher bem escolhido qual espécie, qual indivíduo tirar a semente ou o material de propagação, você pode ter plantas que não vão crescer porque não tem potencial de crescer além daquilo que já cresceu, né? Um potencial de crescimento muito inferior. Então, foi uma informação muito importante como subsídio para trabalhos futuros direcionados a plantios dessas espécies ou manejo dessas espécies, explorando o potencial de cada grupo de árvores. Então, esses foram alguns trabalhos que a gente desenvolveu nesses biomas, até que a gente chegou agora, eu deixei a Amazônia de propósito para o final, porque é o local onde nós temos desenvolvido trabalhos direcionados ao manejo e exploração mesmo das árvores, do potencial que para atender aos produtores de madeira propriamente ditos, né? Então, todos os outros estudos também nos contribuem para esse fim, seja para madeira, produção de madeira, seja para entendimento de como crescem as árvores, mas o da Amazônia tem um foco já mais aplicado, buscando o ciclo ótimo e o momento ótimo de manejo. Então, com as madeiras da Amazônia, nós tivemos a satisfação de mostrar, porque entendendo um pouquinho qual era a nossa dúvida ou nossa questão de pesquisa. A Amazônia é um mundo à parte, né? 60%, mais de 50% do Brasil,
com uma floresta muito diversa, mas uma legislação única para atender toda essa diversidade, tanto de espécies como de ambientes. Então, a nossa hipótese é que as espécies têm um comportamento de crescimento diferente e, portanto, devem ter, a legislação deve permitir essa adequação para que o manejo seja realmente sustentável dessas espécies. Então, porque até então a regra é única, independente da espécie que se está trabalhando. Então, quando nós começamos a trabalhar com as espécies da Amazônia, nós identificamos ciclos ou ritmos de crescimento até próximos, mas em que o potencial máximo de crescimento das árvores poderia chegar a diâmetros bem inferiores em umas do que em outras, comparado a outras. Então, os diâmetros ótimos, os diâmetros de crescimento da fase ótima de crescimento de cada espécie varia e isso determina qual o potencial que pode ser explorado para frente. Então, nós começamos com aquela visão inicial de estabelecer primeiro um modelo de crescimento. Então, nós já temos modelo de crescimento de cerca de 8 espécies na Amazônia, focamos em um ambiente, em uma região, uma micro-região que envolve vários municípios, lá em Mato Grosso, e nós conseguimos mostrar que para umas espécies o crescimento ótimo se dá, por exemplo, no diâmetro de 30 a 40 centímetros e outras no de 50 a 60 centímetros. Então, a partir do conhecimento dessa série completa de crescimento de uma determinada espécie, você consegue seccionar e saber qual o incremento médio por classe de diâmetro para saber qual é essa classe de diâmetro que cresce mais. Então, complementando, quando a gente consegue entender como a árvore cresce ao longo de toda a vida dela, que essa que é a vantagem de estar trabalhando com anéis de crescimento e recuperar isso de uma forma bem rápida, a gente consegue definir qual é a fase que ela melhor cresce, a gente consegue definir a fase que ela começa a parar de crescer e começa a parar de acumular madeira, ou seja, ela deixa de ser economicamente interessante. Então, esse resultado se aplica muito bem para quando se quer trabalhar com manejo econômico, com exploração das árvores, né? Quando a gente entende que a partir de determinada faixa de diâmetro, ela deixa de ser econômica e não necessariamente deve continuar a permanecer na floresta por motivos de manejo. Então, essa aplicação já trouxe uma visão totalmente diferente do que se tinha até o momento em relação à condução do manejo em florestas tropicais. E é esse ponto que é o nosso diferencial hoje e esperamos ter grandes adeptos, né? Muitos mestrandos e doutorandos interessados em dar continuidade e ampliar o número de espécies que nós temos trabalhado na Amazônia. Agora, só complementando, outra aplicação que eu nem comentei no início da palestra é a recuperação das informações de plantios abandonados, de experimentos abandonados no Brasil de períodos passados. Então, a gente sabe que tem estações de pesquisa que instalaram experimentos de espécies diversas no Brasil inteiro e que muitas vezes não tiveram condição de dar continuidade à condução daquela pesquisa por falta de recursos financeiros, humanos ou por qualquer outra questão, mas aquele plantio continua lá. Então, nós tivemos a satisfação de desenvolver trabalhos com dendrocronologia aplicadas em duas situações, um plantio de embuia muito antigo
e um plantio de araucária com mais de 60 anos. Desses 2 trabalhos, nós conseguimos, através do estudo dos anéis, mostrar qual que teria sido o momento ideal de desbaste, como que as árvores cresceram e como o manejo deveria ter sido conduzido ao longo do ciclo desse plantio. Ou seja, a gente tem um potencial de recuperar as informações de um investimento que foi feito no passado em estabelecer esses plantios experimentais e que nós deixamos por outros motivos, a gente deixou sem dar continuidade. Então, está aí um desafio aos interessados em dendrocronologia, em crescimento de árvores, que é identificar e buscar essas informações, enriquecendo e ajudando a otimização desses recursos no tempo e economizando para que não tenha que começar do zero esses novos plantios, esses novos experimentos. Agora, uma curiosidade que sempre vem a pergunta, né, que sempre alguém me perguntando, é como é que acontece da árvore, como é que ela vai crescendo? Ela vai crescendo, 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 vai diminuindo, e o que acontece depois? A árvore é um ser vivo, ela vai ter um período de crescimento mais acelerado, ela vai reduzindo, ela vai chegar numa fase que vai chegando à estagnação, até um ponto que ela pode morrer, ela morre, né, como qualquer ser vivo. Agora, todos os anéis vão estar ali na altura do peito, né, no diâmetro que é onde a gente mede? Não. Né? Muitas vezes, e isso a gente percebe quando a gente faz análise dos anéis em diferentes alturas, muitas vezes os anéis estão lá em cima só, porque os anéis começam a formar de cima para baixo, que é onde está a fonte de energia, as folhas, né? Então, os anéis começam a formar de cima para baixo. E se o ano for muito restritivo, com muita limitação de crescimento, às vezes o anel nem chega lá embaixo. E nem é a fase mais de estagnação ainda da árvore. Então, árvores em competição, muitas vezes têm menos anéis e, por datação cruzada com uma árvore que tem um crescimento melhor, a gente consegue perceber onde que estão faltando os anéis. Se a gente fizer a marcação dos anéis nos discos de cima, muitas vezes a gente vai achar os anéis que estavam faltando lá embaixo. Né? Então, a gente já teve uma situação em araucária estagnada que faltaram 12 anéis, tinham 12 anéis a mais lá em cima e não tinha chegado em diferentes anos, isso num plantio, então a gente sabia a idade da árvore e faltaram os anéis. E a outra situação engraçada, que essa é um caso, é um alerta, cuidado para quem vai tradar árvores, de árvores muito grandes, sabe aquele tradinho que a gente tira a amostra não destrutiva? Pois bem, tem um meu que ficou lá na Amazônia. A árvore tem que tirar rápido aquele trado muito longo, né? Tem que ter agilidade, porque a árvore muitas vezes trabalha, senta e diz que esse trado é meu e você fica sem. O meu, se alguém for tradar castanheira algum dia na Amazônia, pode ser que ache meu trado lá que ficou perdido. Bem, agora, encerrando, meu e-mail é patricia.matos, com 2 T's, @embrapa.br, e eu estou à disposição para conversar com vocês no chat mais para frente.